Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma bem leve, mas ao mesmo tempo realista. E para isso vou te dar alguns chacoalhões às vezes. Mas eu aviso antes para colocar um capacetinho para evitar uma pedrada desavisada. O meu nome é Andréia Chossiá e no meu Instagram e TikTok, @AndréaChossiá, você pode ter acesso a um outro tipo de conteúdo que às vezes é bem diferente do que eu produzo aqui no podcast. E também quero convidar você para que está me ouvindo no Spotify, que avalie o nosso podcast lá, coloca suas 5 estrelinhas e também se inscreva no canal do YouTube, é muito importante, porque daí você é sempre avisado quando sai um novo episódio e pode assistir ele fresquinho. E eu digo isso que parece às vezes até uma coisa que a gente parece bobo, né? Mas hoje, por exemplo, tem uma seguidora minha que é muito seguidora das antigas no Instagram e ela descobriu hoje que eu tenho um podcast. Então, assim, são canais diferentes, eu gosto de produzir um tipo de conteúdo para cada canal, todos vão girar em torno do autoconhecimento, mas eu acho legal poder ser um pouquinho de Andréia em cada um deles. Então, não perca também essa coisa maravilhosa falando com vocês aqui em diversos canais. Meu papinho com vocês hoje é fruto de uma conversa, sempre é fruto de uma conversa, ou uma conversa interna, quando eu estou em reunião comigo mesmo, ou fruto de uma conversa com outras pessoas, na consultoria, nas minhas amizades, enfim. Mas essa especificamente, eu estava conversando com uma amiga e ela estava muito desanimada, tá passando por uma situação extremamente difícil. E com aquele certo, o desespero de se dar conta de não ver uma possibilidade de mudança. Sabe quando você se encontra em algumas situações da sua vida que, assim, ela te pega de surpresa, é ruim, é um negócio ruim ali que tá acontecendo, mas o mais desesperador é você não ver uma chance de mudança? Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem chulo. Você tá lá numa empresa, você trabalha lá com uma pessoa e de repente, por exemplo, o filho do dono, ele começa a pegar no seu pé, por exemplo. E aí você olha para a situação e você fala assim, meu Deus, não tem saída, porque ele é filho do dono, ele não vai ser mandado embora. O máximo que pode acontecer, talvez mudar aqui de setor, mas quando a gente tá falando, talvez uma empresa pequena, vai ficar ali tendo aquela pessoa e te bate um leve desespero de o que eu faço agora? Tipo assim, essa situação que se instaurou na minha vida é uma merda e eu não vou conseguir sair dela. E aí eu falei pra ela o que me falaram em 2016, 2017, se eu não me engano. Uma pessoa muito querida usou a seguinte frase pra mim. Ela falou assim, Andréia, as coisas tendem a mudar de um dia para a noite e geralmente quando a gente menos espera. Porque parece que quando a gente coloca foco no negócio, o tempo ele passa a conta-gotas. Mas quando a gente meio que dá uma entregada, meio que, é isso e vamos fazer, a gente tira, acho que um pouco a atenção daquele negócio, as coisas tendem a mudar mais rapidamente do que a gente imagina e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Mas antes, preciso dar 2 recados muito importantes. Primeiro, você que prometeu, ai meu Deus, 2025 vai ser meu ano, tá cheio de projetos para tirar do papel, mas está apanhando repetidamente da procrastinação, está perdendo de 7-0 todo dia para procrastinação, sabe que precisa fazer e não consegue se mover para fazer. A Conquer está com inscrições abertas para o Foco, que é um curso gratuito, onde ele vai te ensinar habilidades como ativar a tua criatividade, ter mais foco, melhorar a tua oratória, melhorar habilidades preciosas para você planejar e executar as suas metas, com muito, como o nome já diz, com muito mais foco, vencendo procrastinação. As inscrições, elas vão somente até o dia 24 deste mês. Hoje é dia 17. Ou seja, para de ser procrastinador com isso. Eu permito que você dê um pausezinho aqui. Tem o link aqui embaixo, inscrições do Foco, tá? Tu vai entrar lá, não tem que inserir cupom, não tem que inserir nada. É só colocar seus dados.
assistir às aulas, que você vai ter direito, além de tudo, a um certificado no final dessas aulas. Então, assim, gente, é gratuito, você se prometeu, você colocou isso como meta para você, e a Conquer tá aqui, parceira nossa, disponibilizando esse curso, mais esse curso gratuito para vocês. Então, vou deixar aqui o link até dia 24 de janeiro. Segundo aviso, você também que decidiu que este é o seu ano e tá aí querendo colocar as metas no papel, e dentre elas está ter uma rotina mais sustentável, uma rotina mais inteligente, mais smart. A Dona Insider, a nossa parceira oficial do podcast, está com promoção nos seus kits. Kits nada mais são do que escolhas da Insider para facilitar o seu dia a dia. Então tem kit de calcinha, tem kit de cueca, tem kit de tech t-shirt, tem kit fitness, tem kit de look completo para facilitar o seu dia a dia, não ter que ficar perdendo tempo escolhendo roupa, ficar escolhendo look, porque a gente sabe como isso mata a nossa produtividade. Você acordar e já ter que ficar tomando 1000 decisões, o que eu vou vestir, o que eu vou fazer, isso aí acaba com a pessoa. Então, vai lá na aba Kits que vocês vão ver todos que estão disponíveis. Tô deixando aqui o link de Dona Insider. Neste link, quando você já entra, o nosso cupom adulta com desconto, ele já é aplicado diretamente no carrinho. Então, tem link aqui de Conquer, tem link de Insider. Aproveite esses dois recadinhos para ter um 2025 muito melhor. Voltando ao nosso papinho sobre as mudanças que podem acontecer do dia para a noite, e aqui eu coloco muito entre aspas, porque as mudanças geralmente elas estão acontecendo e às vezes é só a gente que não está enxergando. Vou contextualizar, vou trazer babadinho aqui, histórias de my life, para vocês entenderem como de repente ele pode ser realmente de repente. Eu trabalhava em um lugar e eu já até contei essa história aqui outras vezes, mas lembrando que a gente sempre tem novos ouvintes aqui com a gente. E se você já escutou, você vai ficar quieto e vai escutar de novo, porque essa história é boa. E é pra te relembrar, porque talvez tu esteja passando por isso e já se esqueceu. Eu entrei para trabalhar no lugar quando eu ainda era engenheira. E quando eu entrei, eu era par de diversas pessoas ali. Quando eu entrei nesse setor para trabalhar, a gente tinha um chefe e existiam essas pessoas que eram meus pares, trabalhavam a gente no mesmo nível. Mas uma atendia a engenharia nessa parte, a outra nessa, outra nessa, outra nessa. Tá. E aí, quando eu entrei, eu era a mais experiente, para não dizer a mais velha, no setor. Então, eu entrei, eu trabalhava somente meio período, trabalhava em paralelo com outras coisas, eu dava aula na faculdade, eu trabalhava numa outra construtora também e trabalhava meio período nesse lugar. As coisas foram acontecendo, eu fui me inteirando com as pessoas e eu tinha sempre um péssimo costume, e é um hábito, um costume que eu não gostaria de carregar para minha vida, e foi algo que eu fui mudando com o tempo, que era o péssimo hábito de falar demais, tá? E certa feita, uma dessas pessoas fez lá um churrasco e tudo mais, eu tava nesse churrasco e todos nós conversando, contando ali causos que aconteciam do trabalho e tudo mais, enfim. E eu lembro que essa pessoa que fez o churrasco aqui, ó, sentando pau numa galerinha ali dentro de onde eu trabalhava. Eu tinha entrado, não tinha lá muito tempo, não tinha assim muita afinidade com todos, mas eu me lembro que nesse churrasco eu escutei muito. E falei algumas percepções, eu acho realmente fulano assim, fulano assado e tudo mais. Mas eu me lembro que foram, assim, muito percepções. Não tinha acontecido, ainda não tinha tempo de ter acontecido muitas coisas. Mas me lembro de ter falado, assim, eu acho fulano meio fechado, acho fulano meio assim e tal. Fiz ali uns comentários. Mas o anfitrião tava aqui, sentando a madeira. E aconteceu aí esse churrasco e tal, beleza. Numa próxima semana eu percebo que a galera toda do setor começou a me dar uma gelada. Uma gelada, assim, federal. De malemar me cumprimentar, de malemar falar comigo, de não trocar ideia. E eu tenho um costume de que quando esse tipo de coisa acontece, geralmente esses motins, né, junta uma turma ou junta uma pessoa e mais 2, 3 e fica estranho comigo, vira a cara, fecha a cara, depois de muito tomar no rabo a minha vida inteira, eu me lembro que eu
Fiquei na minha. Falei, ora, se as pessoas ficaram estranhas e pararam de falar comigo, é um problema que elas têm, tá? Eu, como ainda não tenho a dádiva de ter uma bola de cristal para sair adivinhando o que as pessoas estão pensando, muito fiquei na minha e o clima foi ficando bem sustentável. Porque eu me lembro que a gente estava passando por uma mudança física de prédio, assim, e aí eu lembro que essas pessoas me colocaram numa sala sozinha e todas elas se reuniram em outra sala e tudo mais, e foi ficando um clima bem chato, bem, sabe, carregado, pesado. E eu, na minha, segui trabalhando. Quando eu senti que o clima foi ficando muito pesado mesmo, eu troquei de turno. Então, como a maioria dessas pessoas ia na parte da manhã e eu também ia, eu troquei para ir para a parte da tarde e não ter que encontrar essas pessoas. E assim seguiram-se alguns meses, a coisa indo, eu percebendo a gelada, tudo... Ah, vamos comer tal coisa. Pedia entre eles e risadaiada e conversaiada e tal, enfim, piriri, pororó. Eu vendo tudo isso, obviamente que dói, por mais que a gente seja maduro, por mais que a gente seja mulherão, dono de si, dói. O ser humano, ninguém quer ser isolado, ninguém quer ser colocado de canto, ninguém quer ser excluído, ainda mais sem saber o porquê. E vida que segue. Certa feita as coisas foram acontecendo, o clima foi ficando ainda mais pesado, a coisa foi ficando ainda mais indigesta, e eu me lembro que eu tinha um amigo nessa empresa que trabalhava num outro setor, em outro prédio e tudo mais. E eu me lembro que na época eu fumava ainda, e eu chamei ele para fumar lá, pra gente fazer as nossas fofoquinhas do dia, e eu me lembro de ter falado, fulano, eu acho que eu realmente não preciso passar por isso, né? Eu tenho outros empregos, esse aqui é um extra que eu tô fazendo e tal. E eu acho que eu realmente... Ele já sabia tudo que vinha acontecendo, a gente conversava bastante, trocava ali bastante, era a minha companhia, na verdade, dentro da empresa. E eu me lembro que eu falei pra ele, eu falei, cara, eu acho que eu não preciso passar por isso. E sei lá, tá um clima pesado, enfim, eu acho que eu vou sair. E eu me lembro que ele olhou pra mim, deu uma risadinha e ele falou assim, espera mais uma semana. Só mais uma semana, espera mais uma semana. Eu falei, poxa, fulano, não sei se eu quero, pra mim é mais fácil sair, esse povo que se lasque e tudo mais, não sei o que. Ele, não. Espera uma semana porque as coisas podem mudar do dia pra noite quando você menos esperar. E eu fiquei com aquilo na cabeça, segui, continuei, o pessoal me isolando, pessoal, enfim. Quando chega a outra semana, o chefe Master Blaster, não o meu gerente, me chama pra conversar e me faz a proposta. Olha, eu vou precisar demitir o gerente. Como você tem mais experiência, como você é mais velho e já exerceu essa função antes, eu queria te convidar para gerenciar esse setor. E quando ele me falou isso, eu me lembro que, óbvio, automaticamente me veio um sentimento de Paola Bracho, uma coisa bem novela mexicana, de vingança e tudo mais. E eu disse que eu ia pensar, não aceitei de cara, porque era um senhor desafio. E eu fui pra casa pensando e tal, e eu me lembro, assim, de ficar no meu coração, assim, não faça disso um palco para qualquer tipo de vingança. Não faça isso um palco para qualquer tipo de vingança. E aí eu decidi aceitar. Isso foi comunicado em 2 dias, então teve todo o processo ali da mudança. O antigo gerente ficou meio chateado, aí teve essa passagem de bastão, enfim. E aí essas pessoas, eu segui normalmente. Não fiz uma apresentação, não me coloquei como gerente, deixei o grande chefão me colocar como gerente e fiquei na minha. E aí essas pessoas, uma a uma, talvez preocupadas porque houvesse algum tipo de retaliação, vieram conversar comigo.
E quando cada uma veio conversar comigo, eu deixei bem claro. Eu falei, olha, vocês são muito competentes. O que eu espero aqui dentro é o mínimo de educação e a competência de vocês. A gente não tá aqui para ser amigo, a gente não tá aqui para ser parceiro, mas, obviamente, precisa haver um mínimo de educação. Todo mundo concordou. E aí eu me lembro que uma delas falou, olha, eu queria ter vindo conversado antes, enfim, pra mim uma das piores, que depois eu acabei descobrindo que era uma das piores. Eu queria ter vindo conversado antes e tal e tudo mais, mas tava um clima chato e não sei o quê. E aí eu me lembro que eu fiz uma pergunta, eu falei, tá, eu só quero te fazer uma pergunta. O que foi que aconteceu? Porque até hoje eu tô sem entender o que aconteceu para de repente todo mundo se conversava e não conversava. E aí eu descobri que depois desse churrasco, o anfitrião falou para um boca de sacola, uma sementinha do mal que tinha ali dentro, um rapaz, que eu tinha falado, que eu tinha picado pau, assim, tudo que ele fez ele colocou como se eu tivesse feito. A sementinha do mal foi até essas pessoas, falou o que escutou, mas o pior de tudo pra mim é que nunca essas pessoas vieram falar ou conversar ou confrontar, ou de fato dizer, olha, me falaram isso, me contaram isso, é verdade, não é? Enfim, águas passadas. E essa experiência, ela foi tão marcante que até hoje eu e a minha irmã, a gente usa ela quando as coisas chegam e elas ficam caóticas e parecendo sem saída. Até hoje, assim, às vezes a minha irmã olha pra mim e fala, mas lembra de tal lugar que do dia pra noite você virou chefe das pessoas que estavam te isolando, estavam te excluindo, assim, do nada. E a gente não sabe o roteiro inteiro. A gente não sabe das conversas que estão acontecendo ao nosso respeito em diversos âmbitos, aonde o nosso nome está sendo citado, aonde o nosso nome está sendo levado, aonde a gente está sendo avaliado, aonde a gente está sendo considerado. As pessoas que estão falando, bem ou mal de você. Às vezes as coisas estão acontecendo pro teu bem, enquanto o teu emocional tá uma paçoca. Às vezes tem vitórias prestes a acontecer quando tudo ao teu redor tá se desfazendo, tipo chão de lava, derretendo. E essa nossa visão precipitada do aqui e do agora pode fazer com que a gente perca oportunidades por, obviamente, não querer desistir, ninguém quer desistir, mas por um nível de cansaço tão grande de olhar para uma situação e não ver saída, que a gente prefere abrir mão de algumas bênçãos que a gente tem. A gente prefere abrir mão de algumas oportunidades com esse cansaço e essa sensação de, meu Deus, isso é impossível, isso nunca vai mudar. Mas as coisas podem mudar. E elas mudam. E mudam muito rapidamente. Então, se você está me escutando hoje e existe algum motivo divino de eu estar falando isso para você agora, é que as coisas podem mudar muito rapidamente. E o jogo pode virar 360 graus num passe de piscar de olhos. Então, talvez seja o que você precisa estar passando agora para colher algo muito bom lá na frente. Andréia, mas essa é uma visão otimista que eu prefiro ter. Porque se eu for olhar tudo pelo copo meio vazio, meu amor, eu não vivo. Se eu for olhar tudo nu e cru como ele é, eu não vivo. Eu prefiro ainda olhar as coisas pelo olho da fé. Eu ainda prefiro olhar as coisas pela visão um pouco mais otimista do que simplesmente me entregar. E talvez você precise disso, não se entregar. Talvez você precise realmente continuar fazendo o que precisa ser feito. E no momento certo, no momento decretado, no momento que é para ter seu, vai acontecer. Porque uma coisa que eu descobri embaixo dessa terra, meu amor, quando é para ser meu, pode vir quem quiser, não arranca.
pode tentar fazer muita força, não arranca, não tira. Mas você precisa, às vezes, simplesmente continuar fazendo. Continue a nadar, continue a nadar. E esse talvez seja o melhor conselho que eu posso te dar hoje. Um beijo e até a próxima.